Alô, meus queridos, voltamos, né? Andamos sumidos um pouco e depois eu conto para vocês as nossas peripécias durante esse tempo que estivemos sumidos, né? Foi por uma boa causa, mas estávamos com saudades. Nós hoje voltamos a falar e continuando a falar sobre a nossa prática do culto familiar e daquilo que Deus tem nos falado, que temos entendido de maneira muito clara que Deus está nos falando sobre este tempo. E hoje o assunto é assim um pouco forte. Eu acho que talvez eu esteja assim um pouco indignada com aquilo que a gente tem presenciado, sofrido, passado, né? Mas vamos lá. O último vídeo que nós botamos, já tem algum tempo e temos visto muito sobre Davi. Oportunamente eu gostaria de voltar a trazer alguns assuntos que nós vimos nesse período, mas hoje nós vamos ver o que nós vimos no culto familiar de ontem. E daqui a gente vai procurar fazer uma sequência, procurar recuperando também aquilo que a gente vê que é de mais relevância e a gente vai inserindo nas nossas gravações. Então, nós vamos ler aqui um pouco, deixa eu ler aqui, e no livro de 2 Samuel, capítulo 10, vamos ver alguns versículos. Vamos lá. Aqui o título diz assim: Davi derrota os amonitas. Diz assim: E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Porventura honra Davi teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou a metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Só até aqui, meus queridos, que nós vamos ler. Agora eu vou trocar de óculos, porque eu me dou melhor com este, para olhar de longe. Coisas da idade, né? Então nós vamos discorrer sobre este texto. Aparentemente é um texto que eu nunca nem tinha visto nada de especial neste texto, mas aqui o Senhor nos mostrou Davi, né? Vimos bastante já sobre Davi, vamos continuar vendo, mas o que nós temos visto é a relação de Davi com Deus, como ela era agradável. Não é à toa que a palavra diz que achou Davi o homem segundo o seu coração, né? Então, a gente fica assim, parece que, digamos, incorpora Davi e fica se deliciando naquela relação boa que ele tinha com Deus, que ele fazia de tudo para agradar o Senhor e o Senhor fazia de tudo para dar vitória a ele. Nós vemos que coisas assim que ele nem planejava, Deus dava um jeito e no final das contas ele não pecava. E aqui foi mais uma situação dessa, né? Ele, acreditamos assim, ele era uma pessoa muito boa de se relacionar, muito inteligente nessa área, muito
até por causa da presença do Senhor na vida dele, né? Então ele morreu lá, o seu amigo, e ele mandou os embaixadores lá para consolar o filho dele por causa da morte do seu pai. Só que o filho dele, ao receber os mensageiros, ele ajuntou os príncipes, os seus conselheiros, e para julgar aquela situação, né? Eu creio que faltou nele, creio não, com certeza faltou nele bastante discernimento, porque precisava disso, eu acho que não precisava, né? E os conselheiros arrumaram uma grande confusão, e ele absorveu tudo aquilo. Não, porque Davi, ele está querendo tomar o reino, ele mandou foi espiar a cidade, e vamos dar o troco a ele. E começaram a se articular para fazer guerra contra Davi e convidar lá os amigos e se prepararam. E quando Davi soube, ele ficou chateado. Imagine, você faz uma coisa com tão boa intenção e o outro lá responde de maneira impetuosa, arrogante e querendo uma guerra. Isso é muito comum. A gente vê, aqui a gente considerar as relações humanas, desde o nível individual até nível de países, governos, ela sempre foi problemática. E sempre, desde que eu me entendo por gente que se ouve falar de guerras e mais guerras e mais guerras, e a gente fica pensando, gente, parecem bichos. Será que não dá para... Nós somos gente, dá para se relacionar harmoniosamente, mas os homens não fazem isso. Os governos, não sei o que há quando entra nessa área da política. E como disse, não só os governos, mas as pessoas também, nós temos isto. E a gente estava meditando e vimos o quê? A razão disso tudo é apenas a falta do reconhecimento de Deus na nossa vida e nas situações. E se nós formos meditar, isso vai muito longe. Às vezes numa relação entre amigos, por causa de uma coisinha que se deixa de observar a palavra de Deus, cria-se uma grande dificuldade, e isso vai longe, cresce. Nós vemos aqui mesmo no nosso país como a coisa ficou difícil e nós vemos que às vezes parece que não tem solução, parece mais assim, como diz alguém, né? Um saco de gato, né? A gente se desgasta, a gente às vezes até desanima de acompanhar as coisas, porque a coisa eu acho que é mais feia do que briga de foice. Mas é assim mesmo, né? E a gente, já conhecendo um pouco do passado, nós vemos como que isto sempre aconteceu. Na época de Davi foi assim. E a coisa está aqui, agora, está no mundo todo. Não parou de acontecer e vai continuar acontecendo. E a gente precisa conhecer os caminhos e para que nós possamos lidar com isso de maneira vitoriosa, né? O que nós vemos? Sempre desde que foi criado o mundo, desde Adão e Eva, né? Assim uma grande investida do maligno para aniquilar Deus da vida dos homens e da face da terra. Isso já aconteceu, não é a primeira vez. Depois a gente pode ver, vocês podem refletir sobre, até mesmo sobre aquele tempo que resolveram fazer uma torre muito grande e que houve aquela confusão das línguas. Tudo ali era uma tentativa de desprezar a presença do Senhor. E hoje a coisa ficou muito feia e pelo que nós vemos, pelo conhecimento que temos da palavra, nós já podemos até dizer o desfecho final deste negócio, né?
há uma grande confusão exatamente para tentar aniquilar Deus, continua muito mais, aniquilar o nome de Deus da face do mundo, da vida dos homens, das nações. Nós vemos a arrogância de nações, de governantes que impõem leis, que impõem até mesmo suas vontades arbitrárias, para desprezar a presença de Deus da vida das pessoas, da vida. Até esses dias eu ouvindo uma notícia, achei assim, bastante significativa, de um certo país que nós conhecemos muito bem. Eu posso até adiantar um pouco que o nome dele começa com C. Não sei, depois vocês veem aí, né? Eles falam abertamente que o Evangelho de Jesus atrapalha o plano do governo dele. E por causa disso, eles perseguem o Evangelho assim, de uma maneira muito criteriosa, não para extingui-lo completamente. Acho que é do jeito que o maligno quer, né? Que não quer que o crente fique frio, mas ele quer que ele fique morno, né? Sai um pouco, e olha um pouco, e observa um pouco, mas ele não vai longe. Então, isso é do jeito que o maligno gosta. E nós podemos, vocês mesmos que nos ouvem, podem até ver sobre isso. Lá neste país mesmo, eu fiquei sabendo que as crianças atualmente, elas não podem ir à igreja. A igreja, ela funciona com o aval do governo, ele é pregado aquilo que o governo quer, e os pais não podem levar os filhos à igreja, eles não podem, ninguém pode falar de Jesus, ninguém pode se reunir. Então é um certo controle. Isso a gente vê só que é o propósito único de afastar a presença de Deus das nossas vidas, da vida do homem. E a gente não pode se conformar com isto, meus queridos, porque nós sabemos muito bem quem nós somos e o Deus que nós temos. E nós jamais poderemos abaixar a cabeça para uma situação dessa, né? Então, esse é só um exemplo que a gente está dando. Nós vemos como, às vezes a gente fica sabendo de notícias, de injustiças que acontecem, até nas eleições de presidentes. Agora mesmo, pouco, nós acompanhamos uma bem tumultuada, e a gente que vê as coisas, entende, nós não podemos fazer que não entendemos, porque elas estão aí e interessa particularmente a nós. O mundo tanto faz. É igual você vê um país que ele não quer saber de Deus, no entanto, ele faz de tudo para enriquecer, para tomar conta de todo o dinheiro do mundo, porque lhe interessa enriquecer e enriquecer financeiramente, e impõe isso às nações, e as nações. Nós aqui mesmo no Brasil, às vezes acabamos gastando até um pouco do nosso suado dinheirinho com coisas que nos são impostas, às vezes a gente não vigia. Isso é apenas um item, meus queridos, que a gente está dando um toque, que é para nós refletirmos e tomarmos posição. E saber o quê? Naquela época de Davi, já a presença de Deus era grande e notória no meio do mundo. Muitos não se rendiam, mas Deus estava atuando de maneira muito poderosa já. O povo de Israel sempre foi aquele exemplo, mas eles não queriam. E hoje nós precisamos tomar posição, saber quem nós somos, de onde nós viemos, quem é o nosso Deus. E nós precisamos reagir a isso. Deixa eu olhar aqui, eu anotei alguns tópicos aqui.
essa questão dos conflitos, né? E hoje nós não vamos longe, até porque eu mesma não sei muito como é que está o mundão lá fora, mas aqui, só aqui para atirar pelo nosso país, nós podemos ver como a coisa está bem acirrada, exatamente como a gente nem esperava que ficasse assim algum dia, mas parece que a coisa está ficando exatamente assim. Extinguir Deus da vida das pessoas, extinguir Deus dos governos, e porque aos olhos deles, daqueles que se auto-intitularam donos do mundo, e que todo mundo já está sabendo, eu creio que até mesmo as pessoas mais desinformadas já perceberam isso, eles estão impondo muitas coisas que, se a gente não se cuidar, nós poderemos sucumbir. Nós temos ali o exemplo de Davi, que quando ele soube daquilo tudo, ele reagiu. E nós, volto a dizer, nós também precisamos reagir. E agora mesmo nós vemos como essa situação que nós estamos vivendo, essa questão de saúde, não se sabe quando, como, se ainda teremos uma vida normal, né? Vemos as crianças já estão sacrificadas já há um ano nos seus estudos, e a expectativa é que não se sabe. Até porque os tais donos do mundo, quando eles querem fazer as coisas, muitas vezes eles não têm escrúpulos, eles até fazem filmes sobre aquilo que eles vão fazer, eles noticiam, e aqueles que são mais perspicazes acabam compreendendo o que vai acontecer, né? Então é hora de nós tomarmos posição. Nós vemos, às vezes, muitos irmãos que parece que fazem questão de fazer vista grossa e ouvido grosso e olho grosso para tudo isso que está acontecendo, e continua levando a vida do mundo, né, aqui no mundo, como se nada tivesse acontecendo. Mas não é assim, meus queridos, nós precisamos tomar posição, nos santificar mais, orar mais, atuar mais, porque o exemplo de Davi foi exatamente esse. Eu até quero citar algumas coisinhas que eu tenho percebido, como uma coisa terrível, as leis estão sendo burladas, as leis de Deus, e isso a gente pode considerar que não só para a igreja, mas Deus cobra isso do mundo também. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem, os 10 mandamentos, aquilo ali é a carta magna da lei de Deus, ela não pode ser violada. E ela está sendo desprezada assim, sem nenhum constrangimento por aqueles que poderiam zelar por ela, e as coisas aí vão, né? Nós vemos o exemplo, como já falei das leis, né? Como fatos, né? O intento deles de até mudar a função do sol, não querem fazer outro sol, coisas que a gente ouve, né? Programando até mesmo coisas esquisitas para a gente comer, para comer no futuro, né? Para alimentar a humanidade. E a gente não pode ser assim desapercebido, né? Porque tem muita coisa que pode até ser boa, né? Mas a nossa fé, ela precisa ser preservada. Nós vemos como a violação das leis, elas estão sendo muito graves,
em nome de preservar leis que muitas vezes são impostas por aqueles que se dizem donos do mundo, se condena inocentes, se livra culpados, se mata inocentes, desde o ventre até lá a velhice, e ainda, no meio disso tudo, ainda usam o caldo disso tudo para curar as doenças, e por aí vai. São coisas muito feias que a gente está vendo, e nós precisamos tomar posição, meus amados, para que o nosso Deus possa nos usar conforme Ele quiser, né? Nós sabemos que, se por exemplo eu não me posicionar, já ouvimos isso desde que nos convertemos, o Senhor vai chamar outros, mas nós podemos perder essa oportunidade de ser usados pelo Senhor, e é muito maravilhoso sermos usados pelo Senhor. Vamos nos voltar mais para a palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. Vamos nos deixar usar pelo Senhor e vamos aguardar, porque eu nunca vi, nem nunca ouvi dizer que Deus tenha falhado em coisa alguma. E não devemos de maneira nenhuma duvidar do grande amor de Deus. Meus queridos, nós somos um mistério maravilhoso, nós somos filhos do Deus Altíssimo. O nosso preço é o sangue de Jesus. Que nós possamos assumir esta posição onde nós estamos, naquilo que Deus tem nos colocado, e com certeza Ele irá nos honrar. E ainda eu quero pedir que, ao invés, meus queridos, muitas vezes a gente fica meio chateado com coisas que estão acontecendo, mas uma coisa que é muito importante a gente não esquecer, que nós somos, em Jesus, nós somos a luz do mundo. Nós somos a esperança para este povo que não sabe o que está fazendo. Então vamos incluir nos nossos motivos de oração pelas nações, e o Senhor vai salvar mais gente. Devemos contar que Deus quer salvar muita gente antes de Jesus voltar. E cremos que o tempo está breve, nós precisamos apressar. Bom, meus queridos, já falamos bastante. Eu desejo voltar a fazer mais vídeos, né? Inclusive, nós fazemos o culto diariamente e recomendamos a você que faça também o culto familiar, porque eu lembro que quando Deus nos revelou para falar sobre o culto familiar, não tínhamos expectativa do que poderia estar acontecendo, e hoje nós vemos que muitos pais não estão podendo levar seus filhos na igreja. E se você não pode levar na igreja, não sabe tratar do seu filho dentro de casa, como é que vai ser esta criança, como é que vai ser esta família? Então nós vamos encerrar por aqui e peço a você encarecidamente que deixe o seu like, porque isto é uma participação maravilhosa que você pode fazer em contribuir com o Evangelho do Senhor, porque quando a gente divulga, passa like, esses vídeos, eles vão chegando às pessoas, estamos evangelizando. E divulgue, e se inscreva no canal, e compartilhe com outras pessoas. E eu vou encerrando por aqui, quero lhe deixar mais uma advertênciazinha, assim: cuide de você, meu querido, cuide da sua família, porque vale a pena. O que Jesus fez por nós, o que nós somos, não é pequeno. E vamos ficando por aqui, a paz do Senhor Jesus. Amém.